Provavelmente você que clicou nesse vídeo não sabe o que é um panóptico. E quem dirá um panóptico evolutivo? Bom, eu imagino que eu tenha criado esse segundo termo, mas nada muito rebuscado. É simplesmente um nome difícil para algo que a gente visualiza na sociedade e apenas não sabia que isso tinha um nome, ou talvez pudesse ser algo mais complexo do que a gente imaginou. Eu tentei utilizar essa definição filosófica, sociológica, para tentar, dados os níveis de abstração necessários, suplantar para uma teoria computacional. Não uma teoria, mas uma aplicação nessa disciplina de sistemas evolutivos. Eu espero que você goste e se você se interessar pela teoria, esses primeiros minutos do vídeo eu vou tentar explicar um pouquinho mais para que faça sentido quando eu de fato começar a explicar a programação desse projeto. Tá, mas o que é um panóptico? Bom, eu também não sabia até entrar em contato com essa obra, Vigiar e Punir de Michel Foucault, que é um filósofo que você provavelmente conhece, e essa obra é uma das mais famosas e fascinantes dele, por fazer uma análise de algo que a gente literalmente está imerso. A obra como um todo vai falar sobre um conceito chamado genealogia do poder, que é como é que o poder se desenvolveu ao longo dos anos. Mas para falar sobre isso, ele escolhe um recorte muito interessante, que é o nascimento das prisões, porque a prisão, em última instância, ela é uma forma de execução do poder. Então, é sobre isso que ele vai discutir na obra. A prisão é uma forma de literalmente vigiar e punir, mas ela nem sempre foi exatamente assim. É isso que ele vai falar na obra. O cerne da obra é falar que, na Idade Média, por exemplo, o primeiro capítulo diz sobre isso, a forma de punição, de tentar fazer com que as pessoas não cometessem os erros que não poderiam ser cometidos, era de suplício, era literalmente de torturar a pessoa, de fazer coisas extremamente bizarras, queimar em praça pública, como foi feito, por exemplo, com a Joana d'Arc, de colocar cristãos, por exemplo, no Coliseu com leões. Então, esse tipo de coisa extremamente bizarra e forte, pesada para quem assiste. Mas esses mecanismos malucos de punição eles foram suplantados na sociedade atual por mecanismos de poder disciplinar. Mas o que é mais interessante é o questionamento. Será que essas novas formas de punição modernas foram realmente reflexo de uma maior humanidade por parte das pessoas? Elas ficaram mais boazinhas? Bom, a parte mais interessante é que Michel diz que não necessariamente. Isso simplesmente foi reflexo de, por exemplo, os mecanismos associados à maior eficiência dos corpos. À medida em que você não simplesmente descarta, como era feito com a galera da Idade Média, você não simplesmente taca fogo nos caras, mata eles, você dá uma utilidade para aqueles corpos, que ao mesmo tempo que estão sendo corrigidos para entrar novamente na sociedade, eles estão servindo para alguma coisa. Então, esse é o cerne da obra. É válido destacar também que ele não disse se isso é certo ou errado, ele simplesmente está fazendo uma análise o mais imparcial possível sobre essa questão. E o poder disciplinar, de acordo com ele, tem como objetivo tornar a pessoa útil e dócil. Dócil no sentido de controlável. Maravilha. Agora a gente consegue entender o que é o panóptico. Esse panóptico é um projeto arquitetônico criado por filósofos utilitaristas, em que o pai é esse aqui, Jeremy Bentham, e esse projeto ele tem essa carinha aqui, com essa torre central e essas celas em formato circular ao redor. Panóptico, etimologicamente, tem a ideia de um olhar geral. Então, essa torre, teoricamente, ela tem a possibilidade de enxergar tudo que está à sua volta. Perfeito. Então, esse local ele funciona da seguinte maneira. Você tem uma torre de vigia aqui, onde existe ou não um vigilante, você já vai entender se ou não. E aqui a gente tem as celas. A priori, é válido destacar que esse conceito de panóptico não vale só para prisões, mas inicialmente ele foi criado com esse contexto. É exatamente essa modificação, essa abstração que Michel Foucault vai fazer na obra. Vai dizer que isso é muito mais abrangente do que a gente imagina. Mas qual que é a dinâmica do funcionamento de um panóptico? A ideia é que o vigilante que fica em cima dessa torre, ele consegue ver todas as celas sem ser visto. Ele tem essa capacidade de visão. Enquanto os vigiados que ficam categoricamente dentro de suas celas, teoricamente, eles são vigiados sem poderem saber quando estão sendo vigiados ou se estão realmente sendo vigiados. A discrepância na capacidade de visão entre o vigiado e o vigilante produz a desigualdade na quantidade de poder, e é só por isso que esse espaço social funciona tão bem. Se coloca então na mente de um vigiado. Nesse caso, ele vai estar dentro da sua cela e nunca vai saber de fato se o cara que está lá na torre está olhando para ele naquele exato momento. Então ele nunca vai transgredir, ele nunca vai sair, ele nunca vai tentar fugir. A única coisa que ele tem acesso é seus próprios pensamentos e também a tentativa de transgressão, ou seja, de fuga, de fazer alguma coisa errada de outros caras. Então ele vê ali que o cara que fugiu tomou uma chicotada, ou ele foi, sei lá, foi para uma sala mais escura. Ele sofreu. A dinâmica do panóptico implica esse sofrimento. Não necessariamente precisa ser uma violência, um suplício, da mesma forma que a gente tinha antes. Não, isso simplesmente é uma punição genérica mesmo. Então, ele, como ele só tem acesso a essas duas coisas, a tendência é ele ficar sempre no seu canto, tranquilo, e não vai cometer nenhum tipo de transgressão. Ah, mas o que isso significa na prática? Significa que não é o cara que está em cima da torre que vigia, ou melhor, que exerce poder no cara que está na cela. Não, é o próprio vigiado, é o próprio cara que está na cela que olha para si mesmo. Ele se autovigia, ele se autodisciplina. Cara, isso é extremamente profundo, porque faz com que o cara que esteja na torre não precise ficar lá o tempo todo. Ele não precisa nem estar lá, ele pode ficar um dia inteiro fora. O cara que tá na cela não vai saber, e na dúvida é melhor não fazer, porque ele viu que os caras que fizeram coisas erradas foram punidos. Então, essa é a dinâmica do panóptico. Isso é muito mais eficiente do que aquilo que era feito na Idade Média. Lá você passava um dia inteiro só para tentar colocar fogo em alguém, só para tentar desmembrar ou colocar milhares de pessoas no Coliseu para assistir um leão. Então, você tinha que pegar um leão. Cara, era um trabalho muito grande. Eram elevados gastos de energia, gastos de dinheiro. Então, dessa forma, você consegue docilizar os corpos. Eles se autovigiam, eles fazem um trabalho para você. Isso é extremamente menos custoso. E é assim que a sociedade, em geral, hoje em dia, funciona. No final das contas, cara, o que é o panóptico? Ele é uma prisão? Não é uma prisão, não apenas uma prisão. Ele é um dispositivo disciplinar. E essa abstração, essa camada de abstração que o Michel Foucault coloca, que ele chama de panoptismo, é daí que você consegue abstrair esse conceito, que não serve apenas para a prisão. É uma fábrica de produção de disciplina. Isso está expresso nas escolas, com os estudantes, nos hospícios, com os doentes, nos próprios hospitais também, com os outros doentes. Então, você tem isso em diversos espaços sociais de controle que você busca docilizar, tornar eficiente e útil os corpos.
Tá, vamos imaginar então uma seguinte situação. Você é novato no seu trabalho, você é atendente de telemarketing e seu chefe falou o seguinte para você: bom, como você começou agora, você vai trabalhar das 8 às 6 da tarde, atendendo, falando com o cliente, e em algum momento ali, não sei qual exatamente, eu vou entrar na chamada, você não vai ouvir para não te atrapalhar, eu vou entrar ali na linha e ver se você está atendendo certinho, se está seguindo os procedimentos. Cara, o que é isso no final das contas? É só uma forma do cara avaliar? Não, isso é panóptico sendo materializado e uma forma que não é nem um espaço social para você ver o nível de abstração. Na dúvida, você vai tratar o cara igual um deus, porque você nunca sabe de fato quando o seu chefe está escutando você. Então você vai tratar o cara bem sempre. Isso é extremamente eficiente e muito aplicado. Como é que de fato eu associei isso tudo aos sistemas evolutivos? A ideia é que eu tentei fazer uma interface gráfica com auxílio da linguagem C, o OpenGL, eu acabei fazendo em C++ para simplificar algumas coisas, e eu fiz uma representação superior da vista do panóptico como prisão. Como eu falei para vocês, não serve apenas como prisão, mas eu tentei simplificar e fazer essa análise específica da prisão. A dinâmica do meu projeto é baseada na movimentação de vários pontinhos aleatórios, em que eles podem estar ou não dentro da cela. Eles nascem, a priori, aleatoriamente, e eles vão tentar se docilizar, se autodisciplinar a ponto de ter uma população que fique cada vez mais concentrada dentro dessa coroa circular. Eu não fiz a divisão das celas, mas é algo mais genérico para simplificar a análise mesmo, tá? E a torre dividida vai estar no centro com o objetivo de autodisciplinar os corpos que estão sendo representados por pontos dentro da coroa circular. Inicialmente, para rodar o projeto, a gente precisa instalar os pacotes de desenvolvimento do OpenGL. Para o Ubuntu, eu fiz esse projeto no Linux, vai ficar um pouco mais fácil. Vou explicar o código aqui no Windows, mas na hora de executar, eu vou mostrar para lá, só porque a câmera desse computador é um pouco melhor. E para fazer a execução, a gente precisa clonar esse repositório, ou baixar o zip, entrar nele e dar o comando make e make run para executar. Bom, agora eu vou mostrar um pouquinho do meu código ainda no Windows, mas quando eu for rodar, eu vou lá para o Ubuntu. A ideia é que na função principal, nesse arquivo aqui main, a gente contempla a função principal e todas aquelas associações do OpenGL necessárias para criar a janela e o menu também. Bom, inicialmente a gente tem aquelas definições do tamanho de janela, a posição que ela começa, o título que aparece lá em cima, a gente limpa o buffer da tela, cria o nosso menu e inicializa a população de indivíduos, principalmente. Essa função aqui, timerFunc, ela vai executar a animação da nossa tela. Para entender, então, essa criação dos meus indivíduos, a gente precisa entender o que são eles, de fato. Eles são caracterizados por posições, x e y, velocidades também, para cima e para os lados, e também o fitness. E esse fitness é calculado com base no tipo de movimentação e também com base na taxa de decaimento. Bom, esse tipo de movimentação, tipo de movimento, ele se refere à forma que o indivíduo ele nasce para se movimentar. Existem três formas principais. Uma que é em linha reta, que simplesmente vai refletindo na tela, uma que é circular e outra que é mais aleatória, mais complexa que uma circular, ela zigue-zagueia. A inicialização de indivíduos agora pode ser compreendida sabendo como a struct é determinada e como o fitness é calculado. A ideia é que a gente vai varrer o nosso vetor de indivíduos, que é a nossa população, e vai atribuir a cada um uma posição inicial aleatória e também velocidades aleatórias. Além disso, a gente escolhe o tipo de movimento também aleatório entre aqueles três que eu mencionei e a taxa de decaimento aleatória, e ela é gerada por uma função aqui que eu criei no define. Assim que a população é inicializada, a gente começa a repetir a função timer, que é aquela que de fato vai fazer as animações como eu mencionei. Então, ela vai movimentar os indivíduos de acordo com suas características, com essa função move indivíduo. Então, a gente tem os diferentes casos aqui de movimento e a gente tem as funções modularizadas aqui para determinar a forma de movimentação de cada caso e também a multiplicação pelo fator de decaimento, que vai fazer com que ao longo do tempo esse indivíduo tenda a parar, dependendo, né? Poderia ser colocado aqui fatores de decaimento maiores que 1. Isso geraria um cara que, na verdade, não estaria se decaindo, e sim aumentando a velocidade, tá? Mas eu acabei permitindo no máximo que isso fosse 1, para que não ficasse muito aleatório. Além disso, a função timer também vai calcular aqui de quanto em quanto tempo ocorrerá a troca de gerações, em que a gente substitui a parte menos adaptada pela parte mais adaptada gerada pelos filhos, que existe então aqui uma função de crossover, né, em que dois pais são sorteados por meio de uma seleção do tipo torneio, e a gente cria um filho com base no crossover e substitui alguma taxa da população. Aqui eu escolhi, está definido como 20%, se eu não me engano. Na verdade, 5%. Tem esse arquivo chamado evolução, que vai tomar conta da mutação, da seleção, do genocídio, também do crossover e do cálculo do fitness. Bom, vou dar uma passada rápida sobre a mutação, que a gente vai gerar de acordo com uma probabilidade de mutação, que é essa taxa de mutação. A gente vai modificar a velocidade, a gente pode também modificar o tipo de movimento. Um cara que estivesse andando em círculos, ele pode passar a andar em linha reta, e também a taxa de decaimento ela pode ser alterada, fazendo com que esse cara decaia mais ou menos rápido. Bom, a gente tem aqui a seleção do tipo torneio, que a gente tem o tamanho de um torneio e de acordo com esse tamanho que vai rodar a lista, a gente vai escolher os melhores pais para aquilo e vai retornar o índice desse pai. O genocídio, que acontece com uma certa probabilidade e mata uma parcela da população. E também o crossover, que seleciona características do pai 1 ou do pai 2 e coloca no filho. Bom, o fitness é calculado com base tanto na posição, se o indivíduo estiver dentro da coroa ele tem um fitness maior, quanto na taxa de decaimento, que reflete a tendência de um indivíduo em estar em equilíbrio. Então, se essa taxa de decaimento for alta, quer dizer que esse cara, em algum momento, ele vai parar. Isso é importante, porque o cara ele precisa também parar para ficar dentro da coroa de forma equilibrada, principalmente se ele for um cara que anda em linha reta. Se não, pode ser que um indivíduo que tenha uma taxa de decaimento e anda em círculos e consiga ficar dentro da coroa também, pode ser um cara adaptado. Isso é referente à variabilidade genética que acaba aparecendo quando a gente vai rodando o programa. A parte de movimentação dos nossos indivíduos tem algumas funções modularizadas, conforme eu comentei, que dão conta dos diferentes tipos de movimento, e também a colisão. A gente precisa tratar a colisão com as paredes, ou seja, se a gente encostar na borda da tela, a gente precisa refletir nossa velocidade. Então, a gente consegue fazer isso através da função, e também a mesma coisa com a torre. Se a gente bater nela, a gente também é refletido da mesma forma que acontece aqui com a parede.
Bom, retornando à função main, após fazer algumas divagações sobre alguns arquivos que se comunicam, é importante dizer que ela dá conta principalmente da movimentação dos indivíduos e também do desenho deles na tela. Essa função display tem esse papel e ela vai desenhar os indivíduos com essa função e também ela vai escrever um texto na tela referente à geração atual. E é exatamente por isso que a gente precisa da variável global que indica o número da geração. Outro detalhe visual é que a gente atualiza sempre a cada geração a cor dela, para que a gente consiga visualizar com mais contraste quando ocorre essa troca. Bom, esse arquivo eu ainda não apresentei, que é o display CPP, que basicamente vai ser chamado pela função display para desenhar de fato os objetos que a gente tem na tela. A gente tem então aqui um draw circle, que vai desenhar as duas partes da nossa coroa circular, tanto a maior quanto a menor, então vai ser chamada duas vezes. A gente também tem aquele responsável por desenhar o nosso feixe de luz que vai rodar, que então ele precisa ter uma movimentação um pouco diferente. Temos também aqui a função que desenha a torre no centro, que é um círculo preenchido, um pouquinho diferente, mas com a mesma lógica daquela que desenha os círculos da coroa circular, que representa a cela. Temos aqui também as duas últimas funções, uma que desenha os indivíduos de acordo com suas características do struct, né, que seriam suas posições, e também aquela que desenha, ou melhor, escreve a string da geração. Bom, agora eu estou aqui no Ubuntu para a gente fazer o teste do programa funcionando. Eu vou compilá-lo da forma que está escrito no README, no meu GitHub público, e em seguida eu vou rodá-lo. Bom, aqui abriu essa tela e a gente percebe uma população inicial de 2.500 indivíduos, conforme está aqui no terminal, e a evolução gradual dela, aqui a gente já está na geração 22, 23, até que chega no momento em que os seres ganham uma certa autodisciplina e ficam dentro do panóptico. E a ideia é que eles nunca ficam estáticos, você pode perceber que eles ainda estão fugindo aqui. Vou dar um reset, né? Para recomeçar, e você percebe que eles nunca ficam estáticos exatamente porque a gente não quer perder a variabilidade genética, então sempre vai existir mutações, mesmo se ocorrerem indivíduos já teoricamente bem adaptados. Se a gente quiser diminuir a população para enxergar um pouco melhor, talvez, e aumentar a probabilidade de genocídio, por exemplo, para 10%, se a gente recompilar o programa, vai ter um comportamento um pouco diferente. Então vamos ver o que vai acontecer fazendo essas alterações aqui a título de curiosidade. Bom, a gente tem uma população bem menor e os genocídios vão acontecer com uma probabilidade também maior. E a população, da mesma forma, ela vai tendo a sua adaptação. E basicamente ficou até bem parecido, né? Só que com menos mutações, exatamente porque a quantidade absoluta da população é menor. Bom, esse foi o meu projeto de sistemas evolutivos e aplicados à robótica. Eu queria agradecer em particular ao meu professor, né, o Eduardo Vale Simões, que foi a base teórica para toda a parte algorítmica, né, de sistemas evolutivos propriamente dito. E eu peço que, se alguém porventura tiver tido alguma dúvida em relação à instalação ou execução do programa, me mandar uma mensagem e no meu e-mail que está no meu GitHub. É isso.